Ponte Nova FM 89,7. Direito do Consumidor, com o Dr. Eugênio Abdala. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Marto, Afonso Vitulo. Boa tarde para todos os amigos. São muitos, se eu for relacionar os nomes aqui, eu vou ficar falando a tarde inteira. Tudo bem com todo mundo, vocês ouvintes? Tudo bem com todos? Ô, gente, eu vou contar hoje para vocês um caso interessante. Um caso muito interessante. Isso não aconteceu em Ponte Nova. Ouviram? Isso aqui não é em Ponte Nova, nem aqui pertinho de nós, não. Eu fiquei sabendo desse fato, que é o seguinte, vocês prestem atenção, o que é a esperteza do sujeito que depois ele paga por isso, né? Um determinado posto de gasolina abastecia os carros. Lógico, posto de gasolina, dos motivos da existência dele é abastecer automóveis, não é isso? Então acontecia o seguinte, a pessoa parava o carro, vinha o frentista, perguntava para ele, o que o senhor deseja? Aí ele falava, coloca R$50 de gasolina, coloca 100, coloca 200, né? E foi passando o tempo, as pessoas começaram a desconfiar de um detalhe. Aquela gasolina que se colocava não estava correspondendo na marcação do tanque o valor que colocava. Porque a pessoa acostuma com o carro, né? Quando você tem um carro por um determinado tempo, você acostuma, ao colocar combustível nele, você olha pelo marcador lá do tanque, mais ou menos aquilo que você colocou. E não é por aumento de preço de combustível, não. Aí uma determinada pessoa começou a desconfiar mais. Muita gente já estava desconfiado, mas a pessoa, em alguns casos, preferia não abastecer mais naquele posto. Um dia, ele chegou, ficou dentro do carro, né? Pediu para o rapaz abastecer R$100 de gasolina e, mais ou menos na metade do tempo, ele abriu a porta do carro, ele não acompanhava a máquina, o valor que dava, nem o valor de gasolina que a pessoa colocava, não. Adivinha o que aconteceu? Pegou o rapaz em flagrante. E o que é que estava acontecendo? Ao invés dele colocar toda a compra feita no tanque do carro, ele colocava uma determinada quantidade de combustível, fosse álcool, ou gasolina, ou óleo diesel, alguma coisa assim, no tanque, e o resto ele arrumava um vasilhame, né? Ele arrumava um vasilhame desse que se usa para carregar combustível e botava lá 3, 4, 5 litros. Dependendo da quantidade que a pessoa abastecia, ele tirava 1 litro, 2, 3, 5, 10, né? Um caminhão, por exemplo, que põe lá, caminhão, carreta, que deve colocar aí 2.000, por exemplo, de óleo diesel, né? Ele tirava ali vários litros de óleo diesel e colocava separado, quando a pessoa não via, né? Quando a pessoa descia do carro e acompanhava, logicamente não fazia isso. Vocês imaginam a situação, a que ponto que se chega, né? Agora o que aconteceu? Essa pessoa perdeu o direito de todos os direitos que tinha, né? Foi despedido por justa causa, prisão em flagrante, e agora está amargando um desemprego e com dificuldade para conseguir trabalhar no outro lugar. E aí o que acontece? As consequências disso aí. É o que eu sempre digo, esses caminhos muito fáceis, né, levam a pessoa a situações muito difíceis, né? Agora o desemprego, família para sustentar, e como é que faz? Né? As dificuldades aparecem. Se já é difícil trabalhando, vocês imaginam sem trabalhar. E é uma coisa interessante. Isso aconteceu em Belo Horizonte. Não foi aqui na região, foi em Belo Horizonte. Quer dizer, um grande posto de gasolina,
onde muitas pessoas se abastecem, e como carros grandes, né, carretas, o movimento, muitas vezes a pessoa nem desce do caminhão, né, confia no frentista, e acontecem uns fatos assim. Não é interessante? Difícil de acreditar, né? Mas aconteceu. É fato verdadeiro. Tá bom? É o consumidor sofrendo com as consequências de pessoas inescrupulosas, né? São pessoas que querem se dar bem com o sacrifício alheio e acabou se dando mal. Muito bem, agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Felicidades para todos, um abraço para todos os meus amigos aqui da rádio. Até a próxima, se Deus quiser.